Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Primeiro, colocamos amor no casamento. Depois, colocamos sexo no amor. Em seguida, associamos a felicidade conjugal à satisfação sexual. O que a terapeuta belga Esther Perel fala em seu livro Casos e Casos descreve bem o dilema vivido em casamentos longos. Amor e sexo são antagônicos ou aliados? Como manter o desejo no casamento com filhos, rotina, conta para pagar? Dessa vez, queremos ouvir os homens. Desejo no casamento é o tema do episódio de hoje do Sexoterapia. Esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, casada há 10 anos e com 2 filhas pequenas. Ao meu lado, a sexóloga e terapeuta de casais, Ana Canosa, casada há 18 e mãe do Theo, de 11 anos. Ana, eu citei esse trecho da Esther Perel de novo porque eu acho ele muito bom. A gente já fez um episódio inteiro sobre sexo no casamento, em que você leu esse trecho, mas agora, mas na época a gente olhou sobre a perspectiva feminina. E aí eu queria saber de você, homens e mulheres se diferem muito na percepção do casamento? Olá a todas e a todos, é um prazer estar aqui de novo. Eu preciso, antes de começar o programa, fazer uma declaração de conflito de interesses para esse tema, porque eu estou viajando, estou fora do país a trabalho, meu marido não está comigo e eu estou com saudades, então Olha, a minha perspectiva pode estar enviesada. Olha só, eu acho que sim, de alguma maneira, os homens e as mulheres podem apresentar perspectivas diferentes, mas quando a gente fala de homens, a gente está falando de muitos homens, né? E existem várias masculinidades diferentes. Então, enquanto alguns, eu acho que essa masculinidade mais tradicional dos nossos avós, por exemplo, e talvez de alguns dos nossos pais, as mulheres ocupavam o espaço privado e os homens ficavam meio que orbitando, sabe, em volta, não se comprometendo tanto, não vivenciando, né, todo o cotidiano do relacionamento. Eu acho que isso era uma perspectiva sobre o casamento e uma perspectiva sobre o desejo. Hoje eu já vejo diferente, hoje eu já acho que os homens, né, adentraram um pouco mais esse espaço e essa perspectiva do relacionamento, da baixa do desejo, né, daquilo que a gente sente falta, monogamia, não monogamia, isso pode, de alguma maneira, inquietar tanto homens quanto mulheres. para discutir esse tema com a gente, temos hoje o Pedro Fonseca, fotógrafo, escritor, roteirista, casado com a Lua e pai do João, da Irene, da Tereza e do Joaquim. Oi, Peu, tudo bem com você? Oi, Marina, prazer enorme estar aqui com você. Prazer, Ana, também estar aqui com você. Acho que a gente vai ter bons momentos aqui hoje com o que está por vir, hein? Muito feliz de estar aqui com vocês. Peu, você está casada há quanto tempo? A gente está casado há 14 anos e 4 meses do nosso primeiro casamento. A gente casou no dia 5 de julho de 2006. Só que agora, no dia 8 de novembro passado, a gente casou, Lua e eu, pela segunda vez. A gente fez uma renovação de votos, chamamos uma amiga muitíssimo querida, mestre das palavras, para vir aqui em casa, no sítio. A gente mora num sítio, né, no meio do mato. Ela veio para cá para fazer uma celebração só com a gente, de uma renovação de votos que virou um segundo casamento, só que dessa vez com os nossos 4 filhos entrando com a gente na direção do que, em tese, seria um altar, mas que, na verdade, foi um altar super improvisado, assim, 2 traves que a gente fez e pendurou fitas, mas juntos a gente está há 14 anos e 4 meses e a gente se conhece já há mais de 20 anos. Mas e por que vocês decidiram fazer esse segundo casamento, essa renovação de votos? Eu acho que o tempo foi o melhor convite para a gente pensar numa renovação de votos. Eu amei que você abriu com a Esther Perel. A Esther Perel tem uma frase maravilhosa no livro dela, Sexo no Cativeiro, que é: convido você a pensar de que maneiras é possível pôr risco no que é seguro, mistério no que é familiar e novidade no que é duradouro. Caramba!
É assim, eu podia estar falando aqui do nosso casamento, o casamento meio de lua, mas não é, eu estou falando sobre uma relação. É um pouquinho maior que um casamento. A gente tem uma relação, a gente é amigo, a gente é parceiro, a gente é companheiro, a gente trabalha junto, nós somos mãe e pai de 4 crianças, tem uma relação. E o tempo, ele normalmente vai colocando todas essas coisas, o mistério, a novidade, né, o risco, em valas muito seguras que a gente, em tese, não quer mexer. E a gente, 14 anos depois, tudo que a gente quer é mexer com isso, para a gente realmente se renovar. A renovação de votos está muito longe, no caso da gente, de ser algo que seja formal, ritualístico do ponto de vista religioso, muito longe disso. É uma renovação da gente mesma e da gente mesmo no casamento. Foi uma escolha que a gente fez para voltar a olhar para algumas coisas e para olhar de um jeito completamente novo para um bocado de outras coisas que nos compõem. Ai, posso contar? Gente, eu estou sensível. Olha só, por um período, eu usava aliança. Eu nunca casei formalmente com o Paulo. Nós não casamos. Eu fui casada, tive um primeiro casamento durante 8 anos, e depois nós nos unimos. E eu usava aliança nós fizemos num dia do meu aniversário, numa festa junina, ele me pediu em casamento, aí eu usei a aliança na mão de noivado. E a gente foi morar junto, e já estava junto, e já tinha filho, eu continuando com a aliança na mão de noivado. Aí eu falei assim, mas por que você, né, deixa a aliança? Porque eu gosto de ser noiva. Sabe aquilo que não está pronto? Eu gosto de ser noiva. E aí o Paulo me fez mais 2 pedidos de casamento, um numa viagem com filhos, que acho que é o que o Peu está falando, sabe? Os filhos pequenos eram pais e mães das crianças, então aquele momento, assim, filhos na pré-escola, e a gente foi viajar e ele me pediu em casamento de novo. E agora, na pandemia, ele me pediu de casamento outra vez. Gente! Pela 3ª vez, no Dia dos Namorados, com meu filho na frente, e eu não podia imaginar. Eu fiquei assim, que é essa coisa, né? De fofa, sabe? É outro momento, pandemia, todo mundo em casa, e a gente tentando, sabe? E trabalhando como um clã, como equipe. Cara, o cara desabrochou de novo ali, olha, eu continuo não casada. Ana, eu tô achando que você e eu somos muito rebeldes diante desse processo pandêmico que separou tanta gente. Nós somos uma rebelião afetiva em alguma instância. É isso mesmo. Olha, em alguns lugares. Eu vou ter que falar alguma coisa, né, gente? Que senão vai ficar meio difícil para mim. Se eu ficar calada aqui, vai ficar estranho. Mas, assim, eu espero que o meu marido escute e quem sabe a gente pode ter essa ideia também, porque eu queria... Bom saber que isso pode, de verdade, além do romantismo, trazer uma novidade para a relação, né? Nunca pensamos sobre isso. E nessa pandemia, a gente passou por momentos difíceis, viu? Fizemos até terapia de casal, porque eu acho que enfim, não é fácil, né? Isso, um apartamento em São Paulo, com muito trabalho, filhos, tudo junto, uma convivência super intensa, mas eu acho que a parceria se fortalece, né? Depois desses momentos, assim, de crise, que te desestrutura, né? Que sai do caminho que já estava indo, assim. Mas, enfim, eu acho que o casamento não é, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar agora, porque senão quem está ouvindo aqui já deve ter até entra querendo ouvir os problemas e você fala, que isso? Vou sair daqui, que vai se jogar da ponte ali. Eu falei que eu tinha conflito de interesses, porque eu estou distante. Eu disse, eu avisei. Então, vamos ouvir o nosso primeiro caso e a gente já entra na vida real. Essa primeira história é do Alberto, 43 anos, advogado de São Paulo. Manda casos. Entre períodos de crise e de calmaria, eu estou há 24 anos em um casamento. Começamos a namorar na época da faculdade. A gente se dá muito bem em praticamente tudo. Gostamos de viajar, assistimos aos mesmos programas de TV, nosso humor é parecido, a gente raramente briga, mas temos um elefante na sala. A gente praticamente não tem vida sexual já há alguns anos.
Eu me lembro muito bem eu não me lembro muito bem quando começou, mas eu sei que foi da parte dela. Ela nunca tinha vontade, estava sempre cansada, indisposta, doente. Toda vez que eu tentava algo, a gente acabava brigando. Então eu acabei me retraindo também. Para evitar brigas e desapontamento, eu fui recuando, deixando de lado a nossa vida sexual, até que parei de sentir vontade. Parei de sentir vontade de transar, mas não parei de ter desejo por ela. Eu acho ela linda, um tesão, gostosa, tanto que ela é frequentemente o tema das minhas masturbações. Nesse ano a gente transou uma vez, no carnaval. Foi maravilhoso, como sempre. Mas eu não vejo muita possibilidade de que isso se repita tão cedo. A gente não fala sobre o assunto. Acho que assim como eu, ela finge para ela mesma que isso não é um problema e vamos seguindo a nossa vida. Sexoterapia. Ana, que triste Olha, essa história. É triste, é recorrente não só do ponto de vista das mulheres não quererem fazer sexo mais, mas dos homens também. Embora eu acho que ainda a porcentagem de mulheres talvez seja um pouco maior, mas os homens também muitas vezes param de fazer sexo no casamento, né? E é triste porque coloca o desejo de um submetido ao desejo do outro. E esse é o grande desafio e dilema, né? Principalmente quando as relações são monogâmicas, né? E mesmo que as relações não sejam monogâmicas, a gente pode pensar que aquele que está com desejo pelo parceiro, como ele, né, que está com desejo por ela, se ela nega, o desejo dele fica embotado, mesmo que ele tenha relação com outras pessoas. Então, esse é um dilema extremamente difícil, que acontece com frequência, mas que tem diversos aspectos, né, Marina? Não é só o casamento. O casamento é um deles. Então, essa familiaridade excessiva, muita intimidade. Então, a intimidade, eu vejo, né, por dois aspectos. De um lado, é ótimo fazer sexo com alguém que já te conhece, né, que você dá uma viradinha e fala, ai, vamos ali gostosinho, assim, e dá aquela selada boa no relacionamento. Né? Mas a intimidade muito profunda também, ela vai abafando o desejo, né? As pessoas às vezes esquecem de ser gentis, de ser educadas, né? De seduzir. Tem uma coisa de você, sabe, você pensar o casamento como um passo para a liberdade, né? E depois entender o casamento como um compromisso e uma prisão. Isso também acontece, porque vai depender de como é que você vive o cotidiano desse relacionamento, né? Então, isso também abafa extremamente o desejo. Então, assim, eu acho que são vários aspectos. Essa mulher está sempre doente, como ele disse, né? Há uma indisposição de fato, né? Será que eles, de alguma maneira, criam uma intimidade? Né? Ela está passando por um processo de depressão ou não? Então, assim, são vários aspectos, mas isso, de fato, é um dilema existencial profundo e triste, que eu escuto muito, muito frequentemente no consultório. Alberto, meu amigo, eu queria falar com você, porque acho que tem tanto dilema dentro dessa questão. Assim, a primeira coisa que eu fico pensando em te dizer é, tem duas coisas que não dá para criar no meio da sala. Um é um elefante e outra é a expectativa. Quando você fala que vocês não estão dialogando sobre o assunto, isso me dá um arrepio, Alberto. Porque eu fico tentando pensar como é que, inclusive no momento desse pandêmico, vocês provavelmente confinados num espaço, né, reduzido, sem tudo isso que a Ana acaba de trazer também, porque é isso, o erotismo ele exige da gente um distanciamento dos nossos pares. Se a gente não tem esses distanciamentos, como é que esse erotismo fica aquecido, vivo? Porque quando você diz, não, mas eu ainda acho ela uma gata, um tesão e etc. Mas vocês não conversam sobre isso. Vocês não dialogam sobre esse elefante que está posto. E aí um cria expectativa provavelmente sobre o outro. Quem vai chegar primeiro? Como é que vai ser? A gente vai ficar ali um mesinho meio quieto, mas depois a gente faz uma nova dinâmica para que esse erotismo volte, a gente vai querer descobrir coisas novas aqui nesse espaço reduzido, né? Então, esse elefante, ele só sai daí com vocês conversando. Esse elefante na sala odeia conversa de casal. Quando o casal começa a conversar, dialogar bem muito, o elefante vai embora. Ele coloca a mochilinha dele nas costas e diz, não vou ficar porque agora eles estão conversando e conversando eles vão chegar num lugar novo. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. E essa coisa das expectativas, sabe? Quando você diz assim, não, a última vez que a gente transou foi no carnaval, não sei quando será a última vez, você já coloca uma barreira diante de si para a conversa e para talvez uma mudança de postura entre vocês. E acho
que essa foi uma coisa que deve ter acontecido com muitos casais durante a pandemia. Eu lembro que o começo da pandemia, para mim, ele foi muito doloroso, no sentido do erotismo entre a gente. Foi ali um período de algumas semanas em que eu não me via chegando perto de Lua e cada um foi meio que encontrando seu lugar nesse tal isolamento. Essa preocupação me levou, inclusive, a uma preocupação que era de saúde. Então, assim, imagina, fui parar no médico, fui no urologista para ver se tinha algum problema, que eu disse, pô, será que tem alguma coisa que eu não estou tendo tesão? Ou será a minha cabeça? Aí conversava com o analista, conversava com o urologista, conversava com o analista, conversava com o urologista. Nessas conversas, eu entendi que eu precisava estabelecer talvez uma conversa nova com a minha parceira e dizer, a gente está vivendo uma situação muito diversa. O que é que a gente vai inventar de novo aqui? E aí eu acho que a gente se reconstruiu. Mas a conversa, te digo, foi a pedra fundamental para que o erotismo voltasse, para que a gente se entendesse de novo como casal. Olha que interessante, eu e as pesquisas, eu vi justamente uma pesquisa hoje sobre comunicação e satisfação conjugal e satisfação sexual. Então, eles fizeram uma pesquisa com casais e fizeram um cruzamento sobre a satisfação, comunicação e satisfação sexual. E o que eles perceberam foi o seguinte, que uma boa comunicação construtiva eleva a satisfação conjugal, ou seja, estar no relacionamento. E uma boa satisfação sexual também melhora a satisfação conjugal, independentemente. Então, se eu conversar bem, eu me sinto mais feliz. Se eu transar bem, eu também me sinto mais feliz. Agora, o que eles perceberam foi que a satisfação sexual pode compensar mais uma comunicação deficiente numa satisfação conjugal. Ou seja, o que eu quero dizer é, tanto a comunicação verbal quanto a comunicação sexual podem fazer você ter mais satisfação conjugal. Porque às vezes o casal não se fala, mas o casal faz uma comunicação sexual boa. Então você está um pouco distante, aí um pouco está não sei o quê, daí um vai dar uma pegada, o outro dá uma pegada, é quase assim, opa, nos desejamos de novo. Tem casais que não falam muito, mas através do sexo conseguem fazer isso. E o que o Peu observou é isso aí, se não tem nem satisfação sexual, nem comunicação, aí muito provavelmente a satisfação conjugal dele por inteiro está muito diminuída. Agora, Ana, uma dúvida que eu tenho é a seguinte, enfim, a gente fala muito sobre esse tema, né, aqui. Então, eu acho super interessante sempre que você coloca o conceito do desejo que é espontâneo e do desejo que é espontâneo e responsivo, né? Que é, então, naturalmente, o tempo de casamento faz com que a gente perca esse desejo espontâneo que tem a ver com o desconhecido, né? A curiosidade, o mistério, e a gente precisa trabalhar mais esse desejo responsivo, que você provoca, né? Que você busca o tempo inteiro. Agora, no caso desse casal, será que ainda é possível resgatar isso? É sempre possível resgatar o desejo no casamento? Olha só, o que eu penso o desejo espontâneo, ele pode existir em casamento de longa duração, o que talvez aconteça é um desejo diminuído, então você não olha para o parceiro ou para a parceira e sai correndo, quero transar, de vez em quando sim, mas este movimento vai acontecer menos vezes. Isso não significa que você não deseje fazer sexo com a sua parceria, porque você tem uma memória desse cara ou dessa mulher. Que memória foi construída? Então, eu acho que quando você tem primeiro, quando você tem química lá atrás, e quando você tem uma boa memória erótica, né? Então, quando você olha para a sua parceria e você enxerga algo que alimenta o seu desejo, né? Essa pessoa que gosta de sexo de um jeito, de outro, e assim, assado, que fazia isso. Então, se o outro também estiver disponível, eu consigo fazer bom sexo. Nem que eu tenha que me mobilizar para isso. Então, eu não concordo com essa ideia de que que o desejo vai morrer. Eu conheço vários casais com muito tempo de relacionamento que continuam desejando as suas parcerias, mas que têm consciência de que a habituação, o tempo, o próprio amor podem abafar esse ímpeto. Mas este ímpeto de nossa,
E isso você tem muitas vezes fora do casamento, se você quiser. Quer dizer, também é uma escolha de viver. O que eu quero viver pro resto da minha vida? É viver todos os ímpetos? É uma coisa. Agora, eu quero continuar vivendo um desejo motivador para eu ter uma qualidade sexual boa, eu consigo resgatar se eu tiver essa memória erótica e química. Se eu não tiver, eu já acho bem mais difícil. Marina, eu vi tua pergunta e a Ana falando agora, e eu fiquei pensando numa modificação da questão, que é assim, será que todo casal é capaz de brincar junto ainda? Vamos falar sobre brincar, a brincadeira. Quando um desperta no outro uma sensação nova, que talvez seja essa química da memória, né? Porque quando a gente fala de brincar, a gente já volta para as nossas memórias do corpo, memórias afetivas, cheiros, né? E eu lembrei de uma conversa que eu tive muito recentemente com um terapeuta ayurveda chamado Gil Kell. Esse cara me contou um caso maravilhoso. Disse que um casal estava num momento parecido com o nosso amigo Alberto aí, né? Muitos meses sem transar e tal, conversando com ele, e aí a provocação do Gil foi numa coisa que talvez seja parecida com esse tal brincar. Ele disse, vou fazer uma conversa com o casal, ele disse, vou fazer uma proposta para vocês, vamos ver o que acontece, né? Vamos fazer assim, na primeira semana, só você pode se aproximar dela. Não põe a mão em nenhum lugar, mas pode dar cheiro. Pode brincar de dar beijinho na nuca. Pode chegar corpo com corpo. Agora, não põe a mão em nenhum lugar, não é um convite para transar e não transem. Na segunda semana, inverte. Só ela pode ir na sua direção. Na terceira semana, os dois podem fazer o jogo, mas não transem. Rapaz, na quarta semana, esse casal estava subindo pelas paredes em casa. Então, assim, essa história do brincar, eu sinto que quando ela é trazida, ela desperta na gente essas memórias que a Ana trouxe, que elas são... Olha que negócio valioso para um casal, lembrar que tipo de memória é essa. A memória de um toque, mas às vezes é de uma palavra, de uma sussurrada, né? É de uma temperatura, de um banho. São tantas memórias, né, gente? Se essa memória ela for reativada, a gente continua brincando por muito tempo, viu? Agora, o problema é aquela história que a gente sempre fala, né, Peu, Marina? A vida do adulto é muito pesada. É boleto para pagar, criança para não sei o quê. Então, assim, o próprio adulto fica... A ludicidade do adulto vai sendo embotada o tempo todo. Então, como é que você vai recriar esse tipo de coisa se está todo mundo de saco cheio, estressado, trabalhando que nem um inferno com o filho? E eu sei que a realidade das pessoas é muito dura. Né? No Brasil, então, é muito dura. Então, essa ludicidade ela tem que ser meio interior, né? A vontade de brincar é sua. Né? E se funcionar com o do outro, vai ser excelente. Não dá para a pessoa chegar e falar assim, vamos no motel, e o cara fala assim, vai gastar dinheiro. Gente, eu quero morrer com essa porra. Não dá. Não dá. Ou então a pessoa vem trazer um desejo, que você... Olha, ali um negócio, escutei no sexoterapia o caso da moda de swing. O que você está pensando? Que swing o quê? Acabou a brincadeira aí. O que eu percebo muito, particularmente, é isso, né? É que essa vida atribulada é uma necessidade de um casal parar e priorizar o relacionamento e o sexo dentro do relacionamento, porque para mim, é muito fácil que a rotina engula tudo isso, sabe? E que isso deixe de ser priorizado. Então, nisso que eu penso o desejo responsivo e o desejo espontâneo. A espontaneidade num desejo, num casamento, que, é isso, que tem criança pequena, que tem filho, que tem muito trabalho, que tem... eu acho, não sei, de repente uma paixão nova até reacenderia isso, mas, gente... Não me digam que é assim, com um casal que tá um tempão junto, encosta ali, isso aqui, vamos ali. Gente, me conta você, Peu. 4 filhos. Vocês têm que trabalhar isso ou isso é espontâneo? Não me diga que isso é espontâneo, por favor. Marina, desculpa, eu tenho uma péssima notícia para te dar, mas é assim. Mas eu vou precisar te dar. Eu vim aqui para tentar ser honesto com você. Meu marido vai me matar. Não, veja, o que acontece é o seguinte, de novo, assim, a gente está casado há 14 anos e 4 meses, mas a gente se conhece há bem mais. E a nossa relação afetiva, começou afetiva, amizade, depois ela se tornou um namoro, ela se tornou uma relação onde tinha o amor e tinha o erotismo, né? Até casar teve uma longa estrada aí. Mas sim, ela é espontânea.
E aí, o que eu sinto, assim, o que eu posso te dizer é que a gente vai alimentando de tempos em tempos com recursos novos. Eu tenho consciência de que Lua é mais... ela usa uma palavra que eu não vou lembrar agora, mas é isso. Ela gosta mais da brincadeira do sexo do que eu. Então, ela usa uns recursos muito sofisticados para lembrar disso, sabe? Para me lembrar. Muito sofisticados. Tipo E o aí, quê, assim, Peu? Dá um exemplo. É isso, sabe as memórias que a gente estava falando? Ela tem uma capacidade memorial de saber o que é que me acende desejo, o que é que me faz atravessar a fronteira da preguiça para isso, o que é que me faz parar de pensar em 2.500 boletos para pensar em, puta, mas agora as crianças estão todas no quintal. A gente mora numa casa muito pequena. A gente tem 4 filhos, mas nossa casa tem 2 quartos. Ela é muito pequenininha, só que o quintal, minha gente, desculpa, é gigantesco. Então, quando as crianças saem para brincar, às vezes elas saem de manhã e voltam no fim da tarde, assim, se tiverem com alguma comidinha, demoram. Então, a gente vai entendendo também que a rotina não é uma rotina de planilha, tipo, oba, quarta e sexta, hoje a gente vai transar. Não, às vezes é isso mesmo, às vezes as crianças dormiram hoje mais cedo, a gente tá aqui conversando, começa uma brincadeira, sabe? E isso... Repito, assim, de verdade eu sinto que isso vem mais dela. Não há uma desproporção tão grande não, porque eu também me movo. Mas eu também fui descobrindo, por exemplo, esse ano eu descobri vibrador. Eu nunca tinha visto um vibrador. Eu comecei minha sexualidade muito tarde, a descobrir minha sexualidade com 19 anos de idade. Então, para mim, tudo ainda tem umas novidades, assim. Então, foi a primeira vez. E aí eu comprei um vibrador para a Lua. Eu disse, rapaz, estamos aqui na pandemia, a gente precisa inventar um negócio novo. Vi aqui uma marca de vibrador, comprei, chegou, e aí fui lá pegar, cheguei para ela, carregado, e disse, carregado o vibrador, e disse, veja aqui. Aí ela, eita! Aí eu disse, então, vamos ver como é que isso funciona. E aí eu descobri que é um negócio maravilhoso, porque é maravilhoso para o prazer dela, mas para mim também. No momento em que, sabe, as coisas estão quentes e isso já está acontecendo e tal, esse vibrador passeia às vezes pela nuca, passeia pelo tórax, passeia pelas costas do outro. E cara, é isso, e a gente vai descobrindo esses momentos, esses lugares para se estimular. Agora, Peu... Ô, Ana, deixa eu só perguntar, mas isso tem um pouco do responsivo nisso, não tem? De buscar Total. O tesão, né? Claro, Tem. Total. Eu acho que você tem um ímpeto físico, às vezes. Então, assim, você tem um ímpeto físico. Tipo, eu às vezes tenho 3 da tarde. Eu acho uma sacanagem ter vontade de transar às 3 da tarde, né? Porque você está trabalhando, como é que você vai? Me dá um negócio na cabeça, ainda mais eu que falo de sexo o tempo todo. Aí, o que você, né? Aí, você tem um ímpeto físico. Ou você foca esse ímpeto físico na parceria, né? Ou você foca talvez na masturbação, enfim. Mas por que não focar na parceria se a parceria é a pessoa também que eroticamente você tem uma relação interessante? Né? Então, eu acho que o desejo responsivo, ele vai uma mistura, muitas vezes, entre o seu ímpeto e a sua memória erótica em busca de. Então, é um jogo. Agora, Peu, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, você falou, olha, a Lua, ela vem mais com essa coisa, né? Ela traz, eu sinto ainda que as mulheres são mais assim mesmo. O cenário erótico, a novidade. Por exemplo, eu vejo no meu consultório o quanto as mulheres hoje trazem o assunto da sexualidade, mostra o podcast. Eu acho que os homens ainda, não estou falando de todos os homens, eu recebo muitas mensagens no Instagram de caras que falam, olha, comprei o vibrador, uns caras super legais, eu super apoio, mas eu ainda sinto que a sexualidade masculina, ela é muito, às vezes, sabe, burocrática dentro do casamento. Né? Quando é na sedução, é sedução e leva, não sei o quê. Quando chega no casamento, é sempre daquele jeito, aquela coisa mais física, fica muito burocrático. Você sente isso? Porque eu, por exemplo, eu sou assim, sou Lua, né? Pois esta noite, gente, eu vou revelar, esta noite, eu tô aqui há 2 noites, essa noite eu sonhei que o meu marido estava com outra mulher. Estava se relacionando com outra mulher na minha casa, não era sexo, né? Ele tinha casado com outra mulher. Eu já acordei com meu coração assim, já comecei a mandar WhatsApp, sonhei, pronto, disso aqui já virou, sabe, já virou verdade. Já virou verdade, já virou uma coisa, já virou não sei o quê, que já virou não sei o quê. Né? Então, assim, alguma coisa desperta em mim, porque de alguma maneira eu fiquei distante.
né? Então, risco, sonhei, acordei mal, falei, meu marido separou de mim, tá com outra mulher. Ai, eu tô casada. Peu, volta lá. Ana, você pode procurar uma terapeuta. Peu, volta na pergunta. Peu, vamos lá. Primeiro eu queria dizer que eu vi Lua falando agora. Porque eu lembro de uns anos atrás, ela acordar com raiva de mim. Eu acho que era acordar com raiva de mim, acordar e dizer, não, no meu sonho você transava com outra pessoa, no meu sonho você estava com outra pessoa. E eu acho que também as conversas no casamento da gente, pactos foram refeitos e tudo, novas construções ajudaram a gente a sair um pouco desse campo da posse do ciúme. Mas eu concordo contigo 100%. Aliás, eu acho que a gente está falando sobre isso, é um privilégio dentro de uma pequena bolha. O Brasil é um país papai com mamãe. É um país papai com mamãe. Quando a gente tem a possibilidade de falar sobre a sexualidade em ambientes masculinos de uma forma que não seja ou pejorativa, ou machista, ou violenta, ou em torno da pornografia e tal, já é um privilégio assim, gigantesco. Então, em primeiro lugar, o que eu sinto é que sim, há um comportamento da tradicional família brasileira que é esse dessa manutenção de propriedades. Agora, isso é um fator político. Essa é uma questão política. Sexo, aliás, é um ato político, né? Manter relações monogâmicas ou não monogâmicas, em casal ou em trisal, com afastamentos ou com aproximações, tudo isso é gesto político que a gente precisa escolher fazer. Só que para pensar nisso como gesto político, a gente tem que fazer com que esse diálogo, como hoje o que a gente tem aqui no Sexterapia, eles consigam ser mais abrangentes. Porque, na verdade, quando a gente sai dessa microbolha da gente que está discutindo como é que a gente quebra determinados paradigmas dessa masculinidade que é cartesiana, que espera, que na hora aí que quer ter prazer tem que transar com alguém fora do casamento, aí tem que ir para uma coisa de quebra de pacto recorrente, que é, não, então para ter prazer eu vou trair, aí depois volta, e assim, são coisas que a gente tem que ir quebrando, e eu honestamente acredito que esse é um processo eu fico muito desconfiado e ressabiado de quem fala de forma definitiva, dizendo assim, não, eu me transformei, eu me desconstruí. Eu acho que isso é uma grande falácia. Eu acho que a gente precisa aprender a ser honesto com a gente e com as outras pessoas, parar de fingir essa masturbação intelectual de dizer que a gente conseguiu fazer coisas. A gente não conseguiu fazer nada. Todos nós e todas nós estamos no gerúndio. A gente está se transformando, a gente está dialogando sobre relações, a gente está querendo, a gente está desejando profundamente se aprimorar nessas relações, dialogar, a gente está dialogando, a gente está... Então, assim, e com isso, o que é que a gente está fazendo? A gente está politicizando esse assunto. A gente está conseguindo fazer com que ele pode chegar no lugar do âmbito político e dizer, olha só, a manutenção dessa sensação, dessa masculinidade que fica nesse campo aí seguro do papai e mamãe, ele obedece, na verdade, a uma questão que está acima das relações e dos casamentos. É uma questão política, é manutenção do status quo, é manutenção das classes onde elas estão, é relação de dominação. Simone de Beauvoir tem uma frase no livro que ela fala sobre isso, ela diz, engana-se quem pensa que numa relação de casamento apenas o homem tem posse sobre a mulher, quando ela bota o sobrenome, alguma coisa desse tipo. O homem também passa a ser posse dela. A gente precisa fazer com que essa conversa ela ande, circule, porque se a gente continuar deixando nesses lugares as nossas relações, os nossos casamentos, as nossas sexualidades, no fundo, a gente está deixando um país inteiro, uma cultura, no mesmíssimo lugar, onde os homens têm essa dominância e fazem o que querem, e consomem sexo como querem, e aí para as mulheres isso é uma vergonha. E aí se as mulheres tiverem outras perspectivas, é um medo, é uma vergonha, né? Isso é muito antigo, isso é prussiano, a gente precisa acabar com isso. Vou aproveitar que o Peu está falando de novas perspectivas para chamar o segundo caso, mas antes disso, nosso intervalo. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Agora vamos ouvir a história do Bruno, de 38 anos, produtor de eventos de São Paulo. Manda casos. Eu me mudei para a Austrália em 2017 e conheci meu atual marido, o Jeff, um australiano, no ano seguinte. Moramos juntos desde então e logo no início combinamos que teríamos um relacionamento aberto. Eu sempre acreditei nesse tipo de acordo, até porque eu sempre traí e sempre fui traído nos meus relacionamentos, mas nunca havia tido coragem de testar, por ciúme e insegurança. E o desprendimento do Jeff foi a oportunidade que eu precisava. No começo, o combinado era que podíamos incluir uma terceira pessoa na nossa cama. Agora, abrimos um pouco mais e podemos nos encontrar com outras pessoas sem o outro. A regra é não mentir. No começo, foi um pouco difícil para mim. Apesar de eu curtir, eu me sentia inseguro e tinha muito ciúme. Mas agora eu acho que esse esquema só torna a relação mais transparente, mais honesta. Não tem por que mentir e enganar. Somos muito felizes dessa forma. Sexoterapia. Olha, Ana, casais com relacionamento aberto são mesmo mais felizes? olha, eu só queria fazer um apontamento que, assim, nós temos muito que aprender com casais homoafetivos, muito, né? Porque como nós temos essa estrutura que o Peu falou tão bem, assim, essa estrutura do casamento monogâmico, baseada na propriedade, etc, 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 né? Aqueles que se encontram fora, né, dessa estrutura, no grupo minoritário, vamos dizer assim, minoritário no sentido de como a sociedade vê, né, tem que recriar as relações, né, inventar outros modos, né? E nesse sentido, os casais homossexuais, principalmente os casais masculinos, eles reinventam e trazem muitas vezes essa ideia do relacionamento aberto. E a gente tem que observar e aprender com eles, né? Essas possibilidades. Eu não conheço, Marina, pesquisa que diga e que faça esse comparativo entre pessoas com relacionamento aberto, pessoas com relacionamento fechado e o nível de satisfação. O que eu conheço são os critérios de satisfação. Como critério de satisfação, você tem a comunicação aberta, a intimidade, né? A habilidade sexual também, né? E essa coisa de poder confiar, né, que você está no mesmo projeto que eu. Isso faz com que um casal se estabeleça de maneira mais firme. Então, é como o Bruno falou, o fato deles terem relacionamento extraconjugal, né, extraconjugal não, desculpa, relacionamento aberto, não deixa de ter ciúme, não deixa de ter insegurança. Mas o formato, né, e essa confiança de que o outro sabe e de que a gente está na mesma onda, sabe, no mesmo barco, vivendo a mesma experiência, eu acho que isso faz toda a diferença, que é alguma coisa que a hipocrisia do casamento tradicional não permite. Eu amei que o Bruno trouxe essa questão dele com o Jeff. E eu não sei se o Jeff fala português, mas Bruno, traduza para ele, por favor, porque fico muito feliz de ouvir isso. Essa é uma conversa muito recente aqui em casa. Lua e eu, esse ano, dentro das nossas iniciativas de trabalho, a gente resolveu abrir um grupo de discussão sobre relações, que chama Duo, e que, na verdade, não parte dessa coisa da dualidade, parte de indivíduo. O duo veio daí como um pensamento de entender como é que a gente se preserva como um indivíduo nas relações, a 2, a 3, enfim, monogâmicas, não monogâmicas. Tem um estudioso chamado Adam Phillips, que ele tem uma passagem maravilhosa, que ele fala o seguinte: ele diz que essa tentativa de ter relações monogâmicas é também uma tentativa de construir nexo moral, porque no fundo, quando a gente olha pelo buraco da fechadura para ver o que é que o outro está fazendo, a gente se depara com os nossos próprios problemas e questões. E aí, Lua e eu, muito recentemente, durante a pandemia, porque essa pandemia aqui em casa foi revolucionária, viu, gente? Foi revolucionária. A gente, depois de muitas conversas, e essas conversas, eu estou falando de anos de conversas, a gente chegou no lugar de, sim, ter uma relação não monogâmica. E a única regra, realmente, que a gente colocou muito clara para os dois, que é muito evidente para os dois, é que, ao sentir ou desconfiar que está havendo um afastamento a partir de uma outra pessoa com quem a gente transe, com quem a gente saia para conversar, a gente sentir que está tendo um afastamento entre nós dois, ela e eu, aí a gente senta para conversar. Enquanto a gente sentir que está nesse campo, que é o campo das descobertas, sabe? De novo, o campo da sexualidade, do eros, das atrações,
vai estar tudo bem. E uma coisa que a gente tem aprendido e dialogado muito, inclusive, essa virou uma pauta, falei do duo porque isso virou uma pauta recente dentro desse grupo, porque tem vários casais que têm uma relação não monogâmica, e eles estão realmente compartilhando as suas sabedorias e descobertas a partir dessas relações que eles estabeleceram e escolheram. Isso tem sido muito enriquecedor, mesmo para quem depois opta em continuar com a relação monogâmica, mesmo assim. Que é o fato de como a gente lida, o que é infidelidade, porque o Bruno trouxe uma coisa aí que eu me coloco exatamente nesse primeiro lugar, fui traído, que dor eu carrego disso, mas como isso pode ser essa dor pode ocupar um outro lugar? Como isso pode ser entendido não como uma tentativa do outro me magoar, sabe, acabar comigo, e não como uma vontade que atravessou uma fronteira e que a outra pessoa, a partir daquele desejo, materializou em algo. Mas ela continua aqui do meu lado, ela é minha parceira, que a gente tá junto. Sou parceiro dela também, então assim... E eu acho que essas conversas são muito enriquecedoras para os casais. Phil, agora eu fiquei curiosa. Acho que como eu, deve ter muitas ouvintes se perguntando a mesma coisa. Você começou o podcast declarando todo o seu amor e não só amor, mas também toda a tensão sexual que existe entre você, sempre existiu entre você e sua parceira. Por que dentro de um contexto desse, em que existe amor e existe uma boa vida sexual, vocês pensaram em abrir o casamento? Por uma coisa que primeiro o entendimento que abrir uma relação, ou seja, transformar numa relação não monogâmica, não quer dizer que a gente está à caça. Isso não simboliza que tem ninguém a fim de sair e transar com outras pessoas, nada disso. O motor da gente foi a sensação de liberdade. A sensação de saber que o outro não é vigia da sua existência. Eu não me incomodo se Lua sai com as amigas. Agora na pandemia está super delicado tudo isso, né? Mas Lua sai com as amigas, elas vão para um bar beber e ela flerta, paquera, se ela olha, alguém olha para ela e tal, e isso provoca nela alguma coisa. Cara, como é que isso volta para nossa relação e para nossa casa? Isso se transforma em combustível para a gente? Eu acho que sim. Como é que isso se manifesta com vocês? Eu não sei. Eu acho que primeiro, eu acho que isso não é uma regra. Vamos começar daí. Não acredito que a gente nem é régua, nem isso pode ser uma regra para ninguém, mas não parte, Marina, dessa premissa de dizer assim, tá faltando alguma coisa aqui, então a gente vai colocar o tal terceiro elemento. Não é sobre isso. É sobre a gente ter completa consciência de que os dois são livres. E digo mais, suponhamos que a gente tivesse aí 25 anos de casados, numa relação monogâmica, absolutamente monogâmica, sem nunca ter traído, sem nunca ter sido traído, nada disso. Suponhamos que seja isso, certo? Aí, uma hora, um dos dois, 20 e poucos anos, os filhos adultos, um dos dois se apaixona e vai embora. O que garantia, então, que aquela pessoa estivesse ali? O que garante que a gente esteja dentro de uma relação é simplesmente a própria relação. Não é ninguém de fora, um tesão represado, uma paixão inesperada. Não, esses sonhos a gente tem dentro da própria relação, inclusive, acho eu. Você está falando uma coisa interessante, né? Que a visão de vocês, neste momento, não é de falta, mas de excesso. De excesso no sentido assim, não é que está faltando alguma coisa, mas tem mais coisas transbordando. Não é? Sim. Tem outras coisas transbordando, quer dizer, será que a gente vai dar conta? E tem aquela máxima que a gente fala muito aqui no sexoterapia, né? O quanto o outro desejante aparece para mim e quanto isso pode me dar tesão também, né? Quer dizer, essa coisa do afastamento, que é a coisa do tá viajando, não tá garantido, foi ali, saiu e etc. Quer dizer, não necessariamente você precisa ter uma relação não monogâmica, mas o fato de eu saber que a minha parceria é livre para desejar, isso pode gerar também no indivíduo mais interesse sexual. Não necessariamente que isso se concretize, né? E vale lembrar também que o casamento não é só sexo. Existem pessoas que vivem casamento sem sexo, existem pessoas que vivem felizes com casamento sem sexo, né? E o sexo, o amor no casamento e o sexo só é muito recente. Então as pessoas já viviam relações não monogâmicas de outras maneiras, né? Não declaradas. E as pessoas, e é curioso isso, às vezes eu chego para uma pessoa e falo, né?
a pessoa está lá tendo uma relação extraconjugal. Daí eu falo assim, por que você não pensa em relação não monogâmica? Ah, não vai dar, mas não vai dar, porque eu acho que isso vai atrapalhar a nossa vida. Eu falei, mas você está vivendo uma relação não monogâmica há 3 anos, meu amor. Como assim não vai dar? Para você está dando, né? Ah, não, mas é porque a hora que... Mas como assim? Você está administrando otimamente, ó, você está vivendo uma relação extraconjugal há 3 anos, está feliz, está transando lá, super transante, está chegando em casa, também está feliz. Como assim que não vai dar? Não vai dar porque você não quer ver o outro, né? Porque você não dá conta de ver o desejo do outro. Ana, é a famosa liberdade assistida. Sabe? A liberdade assistida não é liberdade. A liberdade assistida não é liberdade. Essa conversa, ela é muito... E ela é tipicamente nossa, masculina, né? Dizer assim, não, né? Não, você imagina, se abrir, vai dar alguma coisa errada, porque aí é isso, aí a gente já se envolveu uma vez ali com a pessoa no trabalho, outra vez a gente flertou ali e tal. Eu fiquei pensando enquanto você falava numa coisa que é assim, peraí, então vamos pensar sobre esse espectro de dizer, não, então a relação monogâmica e as pessoas estão ali dentro. Você nunca sentiu prazer, extremamente prazer, um tesão enorme pelo intelecto de alguém? No meio de uma conversa, alguém Muito. Conversando com você. Que é isso? Então, aí qual é o limite para isso se transformar num desejo, num flerte, numa paquera, blá, 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 e vai. Então, não é melhor todo mundo estar preparado para isso? Não é melhor, inclusive, já que a gente está falando dessa nossa bolha que dialoga bastante, não é melhor a gente colocar isso logo na mesa e na cama, né? E eu acho que tem uma coisa de fase de vida, eu acho que tem uma coisa do momento do casamento, o momento que você está, eu acho que tem uma coisa tem gente que vive muito bem na monogamia, já falei isso várias vezes aqui, tem gente que é feliz no casamento, transando, tá? Transando uma vez por mês, e tá tudo bem, quer dizer, não necessariamente precisa viver relações não monogâmicas. Tem gente que não sente esse ímpeto, ou tem o desejo, mas, sabe, não é um negócio que sai aí querendo fazer. Ó, pesquisinha rápida, uma pesquisa com 537 participantes no Rio Grande do Sul, brasileira, que foi publicada há pouco tempo. 67% dos participantes, e tinham casais heterossexuais e homoafetivos também, algumas pessoas trans, responderam que sentem desejos por pessoas, têm desejo por outras pessoas além do parceiro, ou seja, 70%. Então, isso significa que o desejo é solto. O desejo, ele é livre, ele de alguma maneira, ele vai. Aí resta saber, neste momento da vida, com essa parceria, nessa fase do relacionamento, porque eu acho que isso é importante, às vezes você está inseguro, não vai abrir casamento quando está inseguro. Quando um está doente, precisa do apoio do outro, não vai abrir relacionamento nessa fase. Quando a mulher está gestante, não vai me abrir o relacionamento nessa fase, sabe? Acho que tem fases que não dá para fazer isso, que é muito ameaçador. O Anne também não é, né, igual o Peu falou, anos de conversa, não é uma decisão simples, né, a gente falando aqui pode parecer tudo muito moderno e simples, gente, a solução para todo mundo é abrir o relacionamento. Não é. E a Ana sempre fala isso, não é uma decisão fácil e é uma decisão que implica em riscos, mais riscos do que no relacionamento fechado. Assim, por mais que exista o risco também no relacionamento fechado, eu concordo com você, mas no relacionamento aberto, o risco aumenta consideravelmente, né? Você tem que estar preparado para lidar com isso. Eu acho que sim, acho que essa não é uma decisão que se toma da noite para o dia, essa é uma decisão que precisa se entender. Eu acho que uma coisa que funcionou muito foi conversar com pessoas, sabe, conversar com pessoas que já estão em relações nesse formato, porque isso ajuda a clarear umas ideias. Então, por exemplo, para uma pessoa que sente muito ciúme, sente ciúme recorrentemente da sua parceira ou do seu parceiro, precisa ser conversado antes para entender, inclusive, de onde vem esse ciúme. O que é esse ciúme? Que medo você tem de uma possível perda? Porque isso talvez precise ser tratado primeiro, né, Ana? Pensando assim, que tem ondas de até chegar nisso aí. Eu acho. E no caso da gente, o que eu digo é que, de novo, assim, é isso. Não, eu adorei, Ana, que você usou a expressão, tem coisas transbordando aí. Tem coisas transbordando, porque é isso, assim, a gente tá uma pandemia aqui entre nós, né, que é uma delícia, nada para falar de errado, tá tudo certo, mas tem coisas que transbordam, e aí o que é que acontece? Vai olhando pro lado. Eu lembrei de um caso agora, olha lá. Eu lembrei de um caso que, na verdade, é um dilema. A gente tem um podcast chamado Dilemas, e uma vez uma moça escreveu pra gente contando o dilema dela, que simplesmente era:
quase toda noite, eu sonhava com um ator. E até que um dia eu mandei uma mensagem para ele, ele respondeu. Eu mandei uma coisa, ele correspondeu. Eu mandei nude, ele devolveu. E aí ela disse que isso estava alimentando, aqueceu nela de novo um fervor, um desejo sexual, e alimentou também o desejo dela com o próprio parceiro. E aí, antes da gente gravar o dilema dela, a gente respondeu para ela perguntando, não, mas peraí, então qual é o seu dilema? Se tá tudo bem? Ela disse, o dilema é que o ator é a cara do meu parceiro. E aí a gente disse, então tinha uma ela criava uma cena erótica com aquele cara, onde na verdade ela estava vendo o rosto do marido. Então olha quanta coisa aí no meio, né? Quantas camadas tem. E quando a gente levou esse dilema ao ar, uma pergunta que a gente fazia era, você se sente encorajada a conversar sobre isso com o seu parceiro, para que ele entenda o que é que está acontecendo, porque senão pode acontecer dele se sentir traído. Ele pode ter uma falsa sensação de traição, de dizer assim, nossa, mas você está trocando nudes com outro cara. Mas no fundo a fantasia erótica dela era justamente com o parceiro. Aquele ator simbolizava o próprio parceiro num outro lugar, num lugar de distância, de impossibilidade, enfim, tudo isso. Você quer falar, Ana? Eu que falo? Achei que... Desculpa, eu espirrei. Tá tudo bem, vamos embora. Não, você ia falar, né, sobre a dificuldade sobre as implicâncias de se abrir o relacionamento, não é isso? Não, é que na verdade eu acho que tem esse negócio, né? Implicâncias não, gente. Implicações. Tem várias implicações, né? Que é essa coisa do ciúme, do lugar de privilégio. Quer dizer, quem tem o privilégio, né, de decidir como é que eu lido com o fato de você ter ido em algum lugar que você não me levou. Tudo isso começa a gerar uma série de questões, mas eu concordo com o Peu, eu acho que essa questão da ludicidade, tem gente que consegue trazer o lúdico para dentro da relação, tem um espírito de personalidade lúdico, sabe? Traz, faz, acontece, vira, né? Aí o outro já pega o gancho e vai também, quer dizer, tem que ter uma disposição. E tem gente que consegue fazer isso no plano do transbordar mesmo. E outras pessoas não conseguem. Pessoas muito ciumentas, como o Peu falou, às vezes eu acho que complica demais. Como é que eu vou lidar com o fato de que eu não sou exclusividade na vida do outro, né? Então eu posso trabalhar isso, mas eu posso não dar conta. Ninguém é obrigado a dar conta de nada. Não é obrigado. Agora, eu acho que conversar sobre isso, né, é importante, né? Quer dizer, quando você sente um apelo, o que a gente vai fazer, no que a gente vai transformar esse tipo de proposta. Vamos ouvir o terceiro caso? É a história do Tiago, 39 anos, designer de São Paulo. Manda casos. Tive um relacionamento bem longo, que começou na época da faculdade e terminou pouco depois do nascimento do nosso filho. Na verdade, o casamento começou a terminar já no finzinho da gravidez dela. Tive o que ela chamava de síndrome de Peter Pan. Comecei a achar que eu era jovem demais para ser pai. Eu tinha 29 anos e que não ia dar conta, eu ia perder minha juventude. Além disso, como tinha sido uma gravidez meio complicada, a gente praticamente ficou o período todo da gestação sem transar. E o desejo foi morrendo também. Quando nosso filho nasceu, acabou tudo de vez, o desejo e o casamento. Eu fui me afastando cada vez mais. Apesar de estar apaixonado pelo meu filho, pequei muito na divisão de cuidados com ele. Hoje eu reconheço que foi minha culpa. Eu surtei, fui infantil e egoísta. Mas na época, eu só queria mesmo ficar longe de casa para fingir que eu ainda podia aproveitar a minha juventude. Sexoterapia. Nossa, Tiago, ele ainda reconhece, né? Reconhece uma imaturidade, reconhece a dificuldade de ter assumido, de ter dado conta dessa mulher gestando um outro, né? Ele reconhece tudo isso como alguma coisa que ele não conseguiu dar conta mesmo, né? Mas há muitos que não reconhecem, que vivem e que as mulheres ficam de alguma maneira alijadas ali, dando conta disso e ficam e vão se distanciando e quando vê e vira aquele relacionamento que cada um vai lidando com a sua própria autonomia. Né? A gente diz, né, o Peter Pan sempre precisa de uma Wendy presente. O que acontece muito no processo da gestação
é que o foco vai para a mulher e para o bebê, e tira o foco do masculino nas relações heterossexuais. Então agora sou eu que estou gestando, sou eu que preciso de cuidado, a gente fala desse bebê, a gente vai falar dessa criança, tudo é fralda, tudo é tudo isso sim, gente. É essa vivência, e essa vivência tem que acontecer para você poder construir, né? E muitos homens não conseguem lidar com essa falta, a falta da exclusividade. Então, se eu não sou exclusivo, eu vou buscar alguém que me faça ser exclusivo. E você, eu vou deixar aqui, que você quer ficar com esse bebê? Fica com esse bebê, então. Então, é uma certa imaturidade para assumir o papel da paternidade, né? E essa coisa de poder estar junto, muito grande, porque está numa fase anterior. Está numa fase narcisista ainda, numa fase em que eu sou a pessoa mais importante, é o meu desejo que conta, e eu não consigo compartilhar e ser empático com o outro. Agora, o sexo muda muito, né, Pê? O que você acha? O sexo muda muito, a relação do casal muda muito depois de ter filho, né? Em todos os aspectos, mas inclusive na sexual, sim ou não? Lá vem o Pê dizendo que não. Ai, Marina, desculpa, tá parecendo que é pessoal. Não é. Não é, pessoal, te juro. Olha, eu lembrei aqui, a escritora brilhante Bernardine Evaristo, inglesa, descendente de nigerianos, ela tem um trecho de um livro dela que ela fala: tudo começou no clã, quando, a partir do momento que as mulheres começaram a engravidar, os homens continuavam saindo para caçar e as mulheres pariam, e o corpo foi modificando, o que era o corpo da mulher e o corpo do homem, porque o homem continuava saindo para caçar, mas a mulher tinha que alimentar aquele que tinha chegado na tribo, no clã, e aí elas ficavam na caverna, e ficar na caverna enrijecia, diminuía, então os homens continuaram crescendo, continuaram saindo e tal. Isso não é uma metáfora, isso não é um simbolismo, isso é a história, isso é exatamente o que aconteceu. E aí a gente continua reproduzindo, a gente sai para caçar, e as mulheres ficam na caverna e tal. Bom, o que é que eu posso falar para os meus pares homens? E eu falo sempre que possível. A gente precisa conversar sobre gravidez, gestação, puerpério, sobre parir como ato sexual antes. Antes. Porque a gente ser apresentado a palavra puerpério quando a nossa parceira está no puerpério, rapaz, a gente vai se dar mal. Vai se dar mal. Porque é o seguinte, as mulheres e os homens são atravessados, ambos, pelos processos de gestar, parir, ambos, mas de lugares muito diferentes. Culturalmente, politicamente, eticamente, moralmente. Porque, e olhar para aquela mãe como um tesão e falar isso, moralmente é quase inaceitável, né? Não, mas aquela mãe existe, aquela mãe é sexy sim, aquela mãe é... Mas como é que a gente fala sobre isso? A gente precisa falar antes. Isso que o Tiago traz, para mim, simboliza uma falta de diálogo prévio. Porque Peter Pan aos 29 anos não dá. Desculpa, tarde ou cedo para ter filho. Não tem. Vamos começar daí, não tem tarde ou cedo para ter filho. Se você engravidou e você teve esta criança, né, você tem um fato para lidar. E aí, com esse fato, outros novos fatos vão surgir na tua vida, meu amigo. Isso que a Ana trouxe. O boleto vai passar por debaixo da porta, vai ter que comprar fralda 3 horas da manhã porque faltou. Talvez você tenha, surpresa, amigos homens, talvez a gente tenha que saber de cor o que precisa comprar para a próxima quinzena e colocar na geladeira, né? Muda tudo sim. E aí passa por toda a história. E aí nós homens temos, e aí me incluo totalmente porque eu atravessei isso, temos o hábito de confundir o que é o estresse de trabalho com o que é chamada carga mental. É completamente diferente. Ficar 14 horas dentro de uma baia de uma multinacional e no final do mês receber um salário e tudo bem, enquanto a mulher está cuidando dos filhos, não é igual, não é o mesmo trabalho. Não é. E essa ficha demora para cair, mesmo. Eu estou falando isso de um lugar muito privilegiado de quem recebeu 4 raios na cabeça. João, Irene, Tereza e Joaquim. Eu só posso falar isso porque eu aprendi realmente errando. Muito, muito. De achar que é a mesma coisa. Não, você não entende o meu estresse. Fiquei 12 horas aguentando aquele chefe. Que chefe, rapaz? Chefe não é nada. Chefe você desliga, sabe? Filho não, filho você tem um compromisso, você é corresponsável, quer você queira, quer não. Então, eu sinto
que, no caso, isso que o Tiago traz, é também um fato recorrente num país como o nosso, super papai e mamãe nas conversas, que é, a gente não conversa antes. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra puerpério antes de João, meu filho mais velho, nascer. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. E, de repente, essa palavra surgiu dizendo, não, porque agora vem essa fase do puerpério. A puérpera tem uma fase onde muda isso, muda aquilo, e eu... Gente do céu. Então, eu tenho uma nova companheira dentro de casa, só que não era apenas uma nova companheira, era uma nova companheira e, obrigatoriamente, um novo eu. Só que eu não sabia, não tinha conversado. Então, e essas conversas precisam acontecer. Eu acho assim... homem geralmente tem grupo, né? Grupo em rede social, em aplicativo de mensagem e tal. Eu acho que se a gente parar de ficar conversando superficialidade e conversar sobre as broncas mesmo da vida, a gente amadurece antes, porque para as mulheres, olha o amadurecimento de vocês. Todo mês vocês têm um ciclo. A gente demora décadas para dar uma volta em torno de alguma coisa, entendeu? É verdade. A gente tá muito para trás. Então, se a gente tá muito para trás, o que é que a gente precisa fazer? É a teoria do Baddock. A gente precisa esticar então mais para trás para poder avançar lá para frente quando a gente soltar, quando a gente se soltar, quando a gente se desamarrar. É isso, o Baddock, o estilingue, né? Cada lugar do Brasil, essa coisa tem um nome. Agora, eu acho que tem uma questão, assim, que eu acho que essa fase da gestação pode ser mais desafiadora para algumas mulheres, para alguns casais, dependendo do contexto de onde ela é vivenciada, né? Tem todas essas coisas todas, né? Saúde, possibilidades, enfim. Agora, tem uma coisa, né, eu acho que quando a mulher percebe que o sujeito está ali, no projeto, isso faz muita diferença para que, inclusive, o desejo aconteça de novo e que, passado um período mais turbulento, esse casal possa transar de novo. Então, eu acho que só transa de novo se a mulher tem vontade, gosta de sexo. Então, ela gosta de sexo, ela sente falta, então ela quer de novo. Se ela tem disponibilidade para resgatar essa mulher dela, esse ser desejante dela, disponibilidade e possibilidade, de novo. Brasil muito grande, né? Nós estamos falando de uma bolha de privilégios, né? E esse casal poder lidar, por exemplo, manter um pouco a sua própria autonomia. Então, essa mulher que sai, por exemplo, para trabalhar depois, né, e que ela pode sair com as amigas, e o cara vai ficar lá, vai ficar cuidando desse bebê, e que ela também pode viajar, e ele também pode ter um momento dele, daí vão ter um momento juntos. Isso favorece muito. Agora, a mulher, sei lá, se vê sozinha, dando conta de tudo, com o cara reclamando, e querendo chegar em casa e ver a mulher feliz, depois de um dia com o bebê, sabe? E ela quer entregar esse bebê e fala, sai daqui, né? Segura a minha onda. Não, tô cansado. Não tem, gente, não tem como. Eu acho que esse resgate, esse novo despertar, assim, da sexualidade depois que a gente tem filho, eu acho que isso tem que estar, eu não sou especialista aqui, mas a impressão que eu tenho, isso tem que estar na mão do cara. A mulher já tem muita coisa para pensar nessa hora. Já está sentindo muita coisa. Ela está com o peito doendo, ela está com o corpo se recuperando. Eu acho que o cara tem que ter paciência e ser persistente. Para conseguir trazer essa mulher em algum momento, que vai demorar para cada um tempo, mas assim, o cara não pode desistir disso. No caso do Tiago, né, nesse caso que a gente ouviu, no momento que o cara desiste, é inconcebível o que a mulher vai atrás desse cara nesse momento, né? Não vai ser nunca. Eu acho que é muito disso, Ana, que você trouxe dessa percepção da mulher que o cara tá ali, dessa presença, o cara tá ali, porque todo o resto vai se desdobrando. É assim, puerpério não tem data para acabar, não tem data de validade, então é um exercício persistente. Sabe o que eu lembrei? Mas isso é vantagem de ter muito filho. Teve gravidez e puerpério de todo jeito aqui em casa. Então, por exemplo, eu, na primeira gravidez de Lua, no final da gravidez, eu tinha medo de transar, porque eu tinha medo de machucar, sabe o que era? O nome disso é ignorância, o nome disso é não saber, é o desconhecimento. Eu não sabia, mas eu tinha medo. Então, no final ali da gravidez, tinha um medo danado. Na gravidez seguinte de Irene, não, foi o contrário, a gente ficou fervendo a gravidez inteira, o puerpério também.
Tereza eu não lembro bem, porque Tereza foi muito perto de Irene, né? E Joaquim foi assim, Joaquim foi então é isso, tem essas diferenças também. Essa persistência vai também de uma perspicácia, de saber que momento a mulher tá, sabe? É isso, a gente... para nós homens, a gente não entende quais são essas coisas que regem a mulher durante esses períodos, então a gente tem que perguntar mesmo, e às vezes calar também, quando a gente sente e tal, mas perguntar, conversar, tá ali presente para saber, porque pode, eu acho, ter as adormecidas, né, os esfriamentos, mas o cara desistir nesse momento, realmente, assim, ele tá abandonando o barco na hora errada, porque na verdade essa é uma travessia que eu imagino que a maioria absoluta das mulheres passam, de ter tanta modificação nos hormônios, no corpo, na cabeça, que é realmente um momento de, opa, pera, vamos aqui, persistir, paciência, ouvir, trocar, perguntar, não, mas como você sente isso e isso? Retoma-se agora? Não, não retoma-se agora, então tá. E tem casos extremos de mulheres que têm, sei lá, depressão pós-parto. Como é que faz para o parceiro, sabe, tá ali à disposição daquele momento? Para a mulher, para o bebê, porque a chegada do bebê é a chegada desse estranho dentro de casa que também desarranja tudo. Como é que faz para incluir esse novo arranjo? Como é que faz para você ser também corresponsável por essa pessoa que está ali, mesmo ele não se alimentando em você que é homem, né? Como é que faz? É muito complexo, assim, tal, mas eu sinto que é isso, pelo menos aqui em casa a gente deu essa sorte de, com muitos filhos, atravessar coisas muito distintas e vivenciar, mas tudo que ficou é realmente essa perspectiva de dizer, não, tem o tempo das coisas e a gente precisa persistir aqui, ter paciência e atravessar. Paciência e atravessar. Eu tenho uma característica, né? Eu sempre fui muito autônoma, né? Muito livre, assim, essa coisa. Eu sempre gostei muito de viajar, sempre viajei muito a trabalho, para dar aula, palestra, para dar curso, não sei o quê, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o quê. E quando eu tive meu filho, imagina, eu tinha 42 anos, então eu já tinha 41 anos, sei lá, 20 e tantos anos de trabalho, de ser muito independente. E a primeira vez que eu viajei a trabalho, para continuar um curso de pós-graduação que eu coordenava, o meu filho tinha 4 meses. E era um fim de semana, 3, 4. Então eu fiquei lá tirando leite. Paulo, vou viajar. O fato de não ter, sabe, de eu ter um parceiro que, beleza, como é que é? Quando vai, quando volta, como é que nós vamos fazer? Teve leite, tem um leite, pega o leite, não sei o quê. Bora lá. Isso para mim, que sou uma pessoa livre, faz toda. Porque como é que eu vou ficar sem esse parceiro? Esse cara que consegue compreender esta minha necessidade, sabe? Né? E eu consigo compreender. Eu acho que isso faz toda a diferença para a manutenção, para você passar, inclusive, por momentos em que você não vai ter tanto sexo. E tudo bem, ninguém fica estressado com isso, sabe? A gente vai, o que está acontecendo? Está acontecendo? O que vamos fazer? O que nós vamos fazer? Porque, para mim, a energia precisa rodar desse jeito. Eu sou essa pessoa. Eu preciso estar dando aula, eu preciso estar dando palestra, eu preciso estar falando, eu preciso viajar. Essa é a Ana. Eu volto, gente, cheia de tesão sempre. Se eu tenho alguém que me entende nessa minha inteireza, não vai ter 30 anos de casamento que vai me fazer ficar sem tesão com esse homem. Não vai. Falei que eu estava hoje. Tá com saudade, né, Ana? Ai, tá mandando um monte de indireta aqui. Paulo já tá anotando as indiretas. Ele tá. Essa tua história me lembrou uma passagem. Mas eu fico sensibilizada. Essa tua história me lembrou uma passagem aqui em casa que diz exatamente sobre isso, e que agora eu vou trazer da perspectiva do lado contrário, do lado masculino, que foi, Joaquim tinha 10 meses e Lua foi fazer uma especialização em Portugal, e ele ficou comigo, né? E aí ela ficou um mês lá fazendo essa especialização, e ela voltou exatamente trazendo isso que você trouxe, né? Essa liberdade, a liberdade de continuar fazendo as coisas que ela fazia. Só que do meu lado eu também sentia uma enorme liberdade. A liberdade de não ter que ser aquele provedor que tinha saído de casa. Não, uma liberdade que era a liberdade de acompanhar ali de perto aquelas 4 crianças, tal. Então, essa liberdade, ela é via de mão dupla. Na hora que a mulher tem essa liberdade também, o homem também tem essa liberdade para gozar de um papel que normalmente ele não goza. E esse prazer é demais. É isso mesmo.
Eu senti a mesma coisa uma vez, não foi por um mês, mas eu também tinha a minha filha mais nova 10 meses, quando eu viajei a trabalho, fiquei, sei lá, 2, 3 dias também. E o meu marido, o Rodrigo, também, enfim, aliás, ele que propôs que eu fosse, assim, você tem que ir, você não vai perder essa oportunidade, e assim, e ele ficou muito feliz também por mim, mas também por ele ficar e dar conta e mostrar que ele dava conta, né, que ia dar tudo certo, que eu não era imprescindível ali, né, que do jeito dele também funciona. Eu acho que é isso, assim, essa troca é super importante mesmo, esse incentivo, né, reforça muito a relação. Agora, que é toda uma outra organização depois que os filhos nascem, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem jeito. Até por isso, até a falta de espontaneidade, né? Essa espontaneidade que você deixa de ter, assim, você tem que pensar, as crianças estão no quintal, agora não é qualquer hora, qualquer tudo, né? Enfim, todo um requebra. Uma amiga da gente que não tem filhos, Marina, ela diz o seguinte, ela diz assim, não, ela é mais jovem que a gente, mas, e aí ela fala assim, não, sabe por que eu ainda não quero ter filhos? Porque eu quero essa liberdade de poder transar no domingo, final da manhã. E assim, cara, vai mudar o rolê. Casou, teve filho, vai mudar o rolê. Vai mudar o rolê. E eu e Lu, a gente dá gargalhada quando ela fala isso, logicamente, que a gente diz, caramba, olha que perspectiva engraçada, né, dela que não tem filho, de dizer assim, não, para mim a liberdade é poder transar ali no final da manhã do domingo. E pra gente, na verdade, é outra coisa, é descobrir quais são os horários possíveis. Sim. Pois é, mas aí você tem que estar com essa disponibilidade, né, de algum momento. Então você fala assim, bom, vai ter que ser às 3 da manhã, gato, porque não vai ter outro jeito, né? Ontem fomos dormir tarde, aí às vezes os casais acham engraçado. Puta, conseguimos um jantar, conseguimos sair para jantar, alguém vai ficar com o bebê. Ai, que delícia. Aí vão, comem, enchem a cara, morre de sono, chega em casa e dorme, porque Mas tudo bem, tudo bem, né, gente? Porque foi às vezes a gente só jantar, precisa dormir também. Exatamente, foi jantar, foi gostoso, foi reconectar. Então, eu acho que a gente tem que fazer um movimento mesmo, né? Eu acho que a parceria, ela ajuda muito a você sentir satisfação. Acho que se você tem química, se você teve desejo lá atrás, de alguma maneira você consegue motivar isso, e sexo tem que ser uma prioridade para você também. Você tem que colocar na pauta do dia. É importante, a gente vai fazer, se demorar 2 semanas, se passou um mês porque a gente não estava bem, mas aí a gente resgata. Tem que ser um trabalho contínuo e dos 2 ou dos 3, dependendo da formação conjugal. Eu lembrei de uma cena daquela série Little Fires Everywhere, em que a Reese Witherspoon, eu não lembro o nome da personagem dela, ela e o marido tinham uma planilha. Eles só transavam na quinta e no sábado. E aí, essa planilha, aí chega uma hora que ele tá esperando por ela na cama, ela sai do banheiro, quando ela dá de cara com ele espera na cama com a cara marota, ela olha no relógio, 00:02. Aí ela diz, já passou de 00:00, deita e dorme. Eu lembrei dessa cena, Ana, porque assim, eu acho que tem uma quantidade considerável de casais que não planilha nesse exagero, porque isso é talvez uma referência cinematográfica exagerada. Mas tem casais que têm esse tipo de organização, né, Ana? Que dizem assim, não, a gente, olha só, aqui tem o dia de deixar filho com a avó, tem o dia de, né? Tem isso, não tem? Tem, e tem gente que funciona bem assim, gente. Tem gente, a gente marca para tudo, marca dia para fazer massagem, marca dia para ir pro happy hour, para jogar futebol. Por que não pode marcar dia para transar? Ai, tem que ser espontâneo. Galera, não vai ser espontâneo. Vai ser espontâneo de vez em quando, dependendo do seu contexto, dependendo da sua fase da lua, dependendo do signo, dependendo da Covid, dependendo da avó, dependendo do não sei o quê, dependendo da conta para pagar, dependendo de quem ganhou a eleição. Olha, se for botar tudo na conta, o espontâneo não vai aparecer num relacionamento de média e longa duração. Faz acontecer. Faz acontecer. Se é para marcar dia, quinta-feira, gato, quinta-feira vamos se pegar. Vamos lá, vamos botar uma banheira, vamos ver um filminho, vamos fazer qualquer negócio. Mas vamos se pegar na quinta-feira, né? Salvo grandes problemas que aconteçam na quinta-feira. Gente, eu acho que chegamos ao clímax. Clímax.
Ana Canosa, o que a gente aprendeu com tudo isso? Olha, a gente aprendeu que o sexo no casamento, do ponto de vista masculino, também sofre com variações, com humores, com rigidez de pensamento e de papéis. A gente aprendeu que os homens também diminuem o desejo no relacionamento de média e longa duração, mas que se eles ficarem só orbitando e pensando fora, eles não vão conseguir fazer esse resgate. A gente aprendeu que há fases e fases dos relacionamentos amorosos e que a gente tem que ter paciência, comunicação e interesse em manter o projeto comum, seja esse projeto a própria sexualidade do casal. E a gente aprendeu, gente, que o meu marido é tudo de bom. E eu tô casada há 18 anos, feliz para cacete. Ai, Ana, você é uma sábia. Foi bom pra você? Foi bom pra você, Peu? Foi maravilhoso. Cara, essa Ana Canosa é uma sábia. Olha, foi maravilhoso. De verdade, um prazer estar aqui, ouvir vocês. É muito bom trocar e aprender através da troca. Ouvir, escutar. Acho que nós homens temos esse péssimo hábito de achar que a gente já sabe das coisas. A gente não sabe de nada, a gente precisa se colocar em lugar de ouvinte, ouvir as histórias, ouvir nossas parceiras ou parceiros, ouvir o que cada pessoa com quem a gente se relaciona tem para nos contar e nos entregar, sabe assim? O tempo ele é perverso, ele é cruel, ele é sempre um convite a gente esquecer. O tempo é um convite ao esquecimento. E as ferramentas que a gente tem para construir, escrever, resgatar as memórias são ferramentas cruciais para a gente manter as relações saudáveis do ponto de vista da nossa conversa. Aquelas duas comunicações que a Ana trouxe, né? A comunicação através do diálogo, essa verbal, e a comunicação através do sexo, é importantíssimo para manter o erotismo dentro do amor e o amor dentro do erotismo, sabendo que são duas coisas absolutamente distintas, mas que podem ser indissociáveis se a gente lutar por essa permanência. Então, acredito que essa é uma batalha memorial. E sugiro aos casais que se ouçam, escutem suas histórias, contem suas histórias, porque isso dá um baita de um tesão. Olha, clímax número 2 agora. Tá vendo? Não, Peu, e esse é o momento que a gente dá as dicas. Você já deu a sua dica, mas você tem outras dicas para dar para os nossos ouvintes? De livros, filmes, séries que eles possam se inspirar. Você mostrou aí o livro da Esther Perel. A gente já falou algumas vezes e acho que não... Veja, sempre vale a pena. O Sexo no Cativeiro da Esther Perel, independente de se você está numa relação agora, nesse momento, mas acho que esse livro ele é um fio condutor para a gente falar sobre essas questões que a gente trouxe aqui hoje, sobre esse binômio do que são as relações do ponto de vista amor e sexo. Esse livro ele é realmente um guia, né? Mas eu acho que tem várias outras coisas. Tem um livro que ele é absolutamente falado pelo universo feminino, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Stepinkola, mas que eu recomendo fortemente aos homens que também desejem entender perspectivas sobre o que é o feminino, porque quando a gente entende o feminino e a gente entende que ele nos habita em determinados lugares, fica mais fácil da gente estabelecer diálogos muito honestos com a gente mesmo, com as nossas parceiras, sobre o papel de cada um e os não papéis de cada um e de cada uma, né? Com destaque para alguns trechos bem fortes, para a gente entender, inclusive, os nossos machismos de cada dia que a gente precisa ir se refazendo. Agora, uma dica que eu faço, tá aí, essa é uma dica super em primeira pessoa, porque eu passei por isso na pele muito recentemente, numa grande conversa com muitas pessoas. Essa conversa ela caiu no campo não do diálogo, mas sim do debate. Né? E tem uma diferença delicada entre essas duas coisas. O debate, o bater já está no verbo, enquanto o diálogo não, ele procura uma conversa lógica entre vários pontos de vista, né? Estabelece uma dialética. Mas eu tive um aprendizado ali que foi aquela conversa que se transformou num debate e ela ficou violenta. Por que ela perdeu o controle? Ela perdeu o controle porque as pessoas não estavam se ouvindo. E aí as críticas, quando elas são feitas sem a vontade do diálogo honesto, elas não levam a gente a lugares muito interessantes, não. Então, se tem uma dica que eu posso dar, principalmente aos homens aqui,
fortaleçam as suas capacidades de dialogar. Mesmo. Não é debater, não é ganhar, não é competir para ter razão. Não, dialogar. Ouvir o outro lado da história, se colocar no lugar, entender como seria se fosse você. É aquela coisa bem simples que a gente aprende quando é criança e vai desaprendendo, porque infelizmente a gente vira adulto. Acho que esse é um lugar de reconstrução fabuloso. Eu sei que a gente está o tempo todo falando e convidando os homens a se desconstruírem, mas acredito particularmente que nós, como sociedade, já estamos desconstruídos demais. A gente está aos cacos. Aos cacos. A gente está destruído, largado no chão. Só tem pedaço da gente espalhado. A gente pode ser uma geração que deixa um legado diferente, que seja um legado de reconstrução. Na história, isso é observado. As gerações criativas criam coisas, tá? As gerações destrutivas e aquelas que são reconstrutivas. Então, acredito que a gente pode ser reconstrutor das relações, das conversas, do que é esse tal casamento, sem essa vontade de ser propriedade. Tanta coisa aí envolvida nisso. E sugiro que isso possa ter início a partir de conversas muito francas. Muito francas. E a dica fundamental, que toda vez eu dou, eu não posso deixar de dar aqui no Sexoterapia. Façam terapia. Ora. Essa é boa. Essa é sempre boa. Né, Ana? E você? Além de reforçar a sugestão da terapia, o que trouxe pra gente hoje? Seu microfone está fechado, Ana. Desculpa, que tocou uma música mexicana aqui no corredor, eu desliguei. Olha só, eu quero a primeira dica que eu vou dar é da impressão que eu estou tendo comigo agora. Psicólogo é assim, e eu gosto muito de usar o que eu sinto e expressar isso pensando, né? A primeira coisa que eu digo é parar de falar mal de parceiros e parceiras para os outros. Nós temos muito esse hábito ruim de juntar e ficar falando mal de marido e ficar falando mal da mulher, porque está tudo igual. Façam o movimento contrário. Falem bem. Falem sobre as coisas boas, sobre os momentos bons, sobre o que se admira, porque isso vai ajudando você, né, a fazer esse contato e essa conexão e para poder retomar o desejo. Eu vou indicar A Cama na Varanda, da Regina Navarro Lins, que também é um livro muito bom para falar sobre essa questão do desejo no casamento. E eu vou indicar um filme que eu assisti, eu me lembrei dele hoje, que chama Longe Dela. Não sei se vocês assistiram. É um filme, é um drama difícil, mas lindo. É uma história de um casal já de idade de sexo, de terceira idade já, 60 e poucos anos, que ela fica com Alzheimer. E ela vai para uma clínica ficar, e ela não pode, e os familiares não podem visitar durante 30 dias, os primeiros 30 dias. E quando ele chega na clínica, depois de 30 dias, ela tinha se esquecido dele. E ela começa a se interessar por outro homem. Então, sabe esse drama do desejo, obviamente colocado numa perspectiva muito mais amplificada por causa do Alzheimer, mas é muito interessante, né, essa perspectiva desse desejo que é, sabe, do indivíduo. Antes de você, ele é do indivíduo. Longe dela. Segura o choro, que é difícil. Olha, eu também, você falou da Regina Navarro, eu também queria indicar uma série que a Regina Navarro Lins está fazendo no YouTube dela, que chama Novas Mulheres. A Regina foi colunista do Universo há muito tempo, ela é tão boa em refletir relacionamento, sexo, e aqui, né, nessa série é uma série que ela mistura um pouco de ficção, então sempre tem uma personagem com algum dilema, alguma questão para ser trabalhada, e depois ela comenta, é bem interessante, eu gostei do que eu vi. E também tem uma, gente, que é muito divertida, para a gente acabar leve aqui o programa, que eu não sei se vocês assistiram uma série da Netflix que chama Turma do Peito. Vocês já assistiram? Também não. É muito bom. É muito bom. Acho que se eu não me engano, é australiana. Eu assisti logo que eu estava na licença maternidade da Clara, minha segunda filha, e conta, é muito divertido mesmo, mas conta
as questões da vida de uma mãe, assim, no puerpério, e envolve também o marido e as questões com o marido, todos os conflitos, e eu assisti a primeira temporada, e aí hoje eu vi que tem a segunda temporada, já vou começar a assistir amanhã, porque é muito legal, muito divertido, e principalmente para quem está nessa fase de filho pequeno, a gente se identifica na hora. Então, é muito legal. E, Peu, conta pra gente onde que a gente pode te seguir, continuar ouvindo você. Faz o seguinte, segue lá no Instagram Somos Amparo, que é a iniciativa que Lua e eu demos início juntos há 2 anos. A gente já trabalha junto há muito tempo, mas eu acho que há 2 anos a gente oficializou isso de um jeito da gente trabalhar junto. A Amparo faz um trabalho, sob o nosso ponto de vista, muito interessante de construção de diálogo sobre pautas contemporâneas relevantes, sempre com convidadas e convidados super especiais. Então, acho que melhor do que me seguir pessoalmente, porque no meu perfil do Instagram você só vai ficar vendo meu trabalho fotográfico, não vai ser interessante não, vai lá na Somos Amparo. E a gente tem também um podcast chamado Dilemas, que você pode encontrar ele nas plataformas, e o Dilemas ele funciona de um jeito super interessante, assim, que as pessoas mandam os e-mails para a gente com as suas questões, e a gente abre o microfone para conversar sobre essas questões. E tem trazido boas reflexões, não só aqui para casa, mas também em decorrência de cada dilema trazido, assim. Acontece sempre um fenômeno, que toda quinta-feira, quando a gente coloca um dilema novo no ar, logo depois está lá o e-mail lotado de gente dizendo, nossa, isso também acontece comigo, isso também já aconteceu comigo. E aí a gente vai descobrindo como a gente está entrelaçada, né, nas histórias, nas dores, nas conquistas, em tudo. Então, acho que esses são os 2 lugares que eu recomendaria. Muito bom, Peu, muito obrigada por você ter vindo, pela sua presença aqui hoje. Foi ótimo, enriqueceu demais a nossa conversa. Eu que agradeço. Eu tenho muita sorte nessa vida, eu acho. Ou sorte, preciso dizer isso. Estou absolutamente feliz, encantado com essa conversa, muita coisa para pensar, conversar, e eu acho que é para isso que serve um espaço como esse. Obrigado pelo convite. Me sinto de verdade honrado de estar aqui com vocês duas e espero que toque as pessoas em algum lugar. Não foi sorte nossa, né, Ana? Super, super sorte, adorei, Peu, obrigada, viu? Olha, e na semana... Não, só para avisar que eu não sei como é que eu vou estar semana que vem, tá? Olha, mas a gente pode garantir que na semana que vem a gente tem um novo episódio do Sexoterapia. A gente espera vocês aqui. Até mais, Ana. Até lá. Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.